Estamos de volta e agora vamos começar a fazer a calda de maracujá. Eu tenho aqui algumas frutas, eu queria falar um pouquinho sobre o maracujá. Esse é o maracujá azedo, né? Quando a gente vai comprar o maracujá azedo, às vezes a gente fala, poxa, mas tá meio murcho, não sei. É assim que ele tá maduro. Se a gente compra ele muito lisinho, ele não tá maduro ainda, ele tá verde. Então a polpa fica muito ácida, não tem aquela coloração bonita, amarela, né? Então a gente sempre tem que procurar os que tem assim a casca mais murcha, né? Mais murcha. E também uma coisa que a gente, na hora que for comprar, a gente tem que sempre escolher os que são mais pesados. Porque o maracujá, quando ele tem bastante suco dentro, né? Ele tá pesado. Quando ele tá leve, por exemplo, esse aqui tá meio leve, não tem muito suco. Então eu vou cortar esse aqui para mostrar para vocês. Então eu vou pegar a polpa dele e vou colocar sobre essa peneira, para a gente conseguir o suco, um pouco do suco dele. Nessa calda eu vou usar um suco concentrado, que é aquele que a gente compra no supermercado para fazer os sucos normais, né? Vou usar um pouco do concentrado e vou usar um maracujá só, porque eu quero também usar sementes para fazer uma calda bonita. Então, eu vou pegar o caldo desse maracujá com as sementes, coloco na peneira. Agora, a quantidade de semente que tem aqui é muito grande. E se eu colocar tudo isso na calda, vai ficar muito feio. Então, eu vou tirar o suco, né? Pressionando assim. E olha a cor do suco, como tá bem amarelinho. Se o maracujá tivesse verde, ia ser um amarelo bem claro, quase que um amarelo limão. Aí é realmente muito ácido e com pouco sabor. E agora aqui, depois que eu já pressionei um pouco, eu vou pegar a colher e vou pegar um pouco só da semente e vou colocar aqui. Isso aqui. Eu ponho aqui e ficou um pouquinho de semente aqui no suco. Então eu vou colocar esse aqui é o suco concentrado, esse é o suco de maracujá com as sementes e 20 gramas de açúcar. É bem pouco mesmo. Eu coloquei o açúcar de confeiteiro porque ele dissolve mais rápido. Então eu mexo bem e levo ao fogo só para dar uma fervida e a calda tá pronta. Então eu vou colocar aqui e vou deixar aqui fervendo. O açúcar ficou no fundo, mas isso não tem importância. Quando essa mistura ferver, tá pronto. Como eu já tenho um creme pronto, né? Um creme inglês pronto, bem gelado, e a calda de maracujá também gelada, eu vou pegar na geladeira e nós vamos montar as nossas taças. O creme, tanto a calda, eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, ela ficou grossinha, bem amarela, né? E aqui eu tenho o creme bem gelado. Depois que ele esfria, ele adquire também uma consistência mais grossa. Quando ele tá quente, ele fica bem mais mole, né? Mas depois de frio e gelado, ele fica assim. E nós vamos montar
a sobremesa. Então, eu vou começar pela maior. Você pode até usar todos os suspiros, né? Vocês lembram que eu não fiz todo o saco de confeitar, né? Porque dá mais ou menos duas assadeiras dessa aqui, de suspiros, quer dizer, uma quantidade grande. Então, na verdade, é uma sobremesa grande, né? Eu vou colocar um pouco do creme. Então, no caso de vocês fazerem num bowl só, numa tigela bonita que vocês tenham e tudo, e aí vai servir mais ou menos umas 20 pessoas. Então, essa aqui acho que é uma taça que dá mais ou menos para dividir por 2 pessoas. É um tamanho sobremesa de restaurante, né? Que o pessoal pede a sobremesa e pede 2 colheres. Então, eu vou colocar um pouquinho do creme embaixo. Vou colocar os suspiros. O suspiro nessa sobremesa, ela é bem cremosa, né? Porque ela tem a calda e ela tem esse creme. Então, o suspiro dá uma certa crocância, né? Na sobremesa. Vou colocar novamente o creme. O suspiro boia, então fica interessante, mas alguns estão lá afundados, né? Senão fica muito pouco suspiro na taça, se eu só colocar em cima. E aqui eu vou colocar a calda de maracujá. Essa é uma versão, até vou colocar uma colher de sobremesa, é uma versão bem bonita, de um tamanho bem bonito. Se eu quiser, como eu falei, essa aqui serve mais do que uma pessoa não vai comer uma coisa inteira dessa, então eu vou fazer uma versão individual e essa versão para festa, coquetel, que seria um estilo sobremesa finger food, né? Que é uma porção bem pequenininha e para servir num coquetel, numa festa. Então, o procedimento é todo o mesmo. Só que dessa vez eu não vou colocar 2 camadas de suspiros. Eu vou colocar o creme no fundo. Então, eu vou colocar os suspiros. E aí, na versão mini, eu coloco os suspiros. Vou até colocar eles meio levantadinhos assim. Que é muito bonitinho. Mais um. Esse aqui. Assim. E por cima vai a calda de maracujá. A calda se mistura um pouco com o creme de imediato, né? A gente procura pegar umas sementinhas para deixar por cima, assim. Nunca sujando a borda ou do copinho ou da taça. E aqui, uma colherinha de café, né? Porque é uma mini sobremesa. E aqui uma colher, essa é a colher de sobremesa, essa é um tipo colher de sorvete, para servir essa sobremesa individual. Bom, gente, eu montei aqui aquelas 3 versões, vou começar pelo esse mini aqui, que seria para uma festa estilo finger food. Essas festas estão muito na moda porque são muito práticas, você não precisa de garçom, tudo. Monta uma mesa, tanto com a versão salgada e a versão doce, e as pessoas se servem, é uma porção pequena, então existem várias opções. Uma opção que a gente pode dar para essa sobremesa também é fazer como uma calda de damasco, ou mesmo comprar uma geleia de boa qualidade de damasco, e aí entra naquele esquema que eu falei para vocês. Vocês compram o suspiro pronto,
compra a geleia de damasco, né? E eu não falo para fazer isso com maracujá, porque senão fica tudo muito doce. Mas uma geleia de damasco bem azedinha faz uma versão muito interessante. E é muito rápido, você só faz o creme e deixa na geladeira. Quando você chega em casa, já comprou o suspiro no supermercado, a geleia, e monta dessa mesma maneira, né? Então eu vou colocar aqui para dar um charme a mais nessa cumbuquinha aqui de cerâmica. Então essa seria a versão finger food, né? Agora, esse aqui seria o individual. E como eu estava falando do damasco, vocês podem escolher framboesa, outras frutas e mesmo alguma fruta fresca. Então, no caso da framboesa, que ela é uma fruta, além de muito bonita, né? Ela é bem azedinha, eu acho que combina perfeitamente. Então, nessa sobremesa iria o creme inglês, os suspiros e a framboesa fresca, né? Então, a porção individual e essa aqui, a porção que eu chamei de porção de restaurante, para você dividir. Então, essa foi a nossa sugestão de hoje. A receita está no site, com todas as quantidades certas. Qualquer coisa você pode conferir lá. E espero que você tenha gostado e até um próximo programa. Obrigada!